Outra vez chegando até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia, sempre com aquele propósito de contribuir para o crescimento espiritual, para a alegria de um viver em Cristo, para uma vida nova na presença de Deus. Durante o programa eu faço duas orações. Na primeira oração eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos vocês. Então é a oração da gratidão, porque eu sou agradecido a Deus por vocês que, contribuindo com o programa, estão me ajudando a fazer esta obra de fé, esta obra evangelística, esta obra missionária, esta obra onde vidas e mais vidas pelo mundo afora têm sido edificadas. Por isso, eu louvo a Deus por todos vocês que já contribuem com o programa e peço a você que ainda não contribui para abrir o coração e vir me ajudar. O valor é você que estipula e assim você contribuindo, você está também evangelizando, também abençoando vidas. A segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu vou apresentar todos vocês que no momento estarão orando comigo e todos os nomes que chegam para mim. Você vê aí na tela 2 números de telefone, um deles é o nosso fixo, o outro é o nosso WhatsApp, e eu gostaria de ter você participando do programa, seja contribuindo, seja orando, seja divulgando, seja contribuindo de alguma forma. Então, vamos juntos fazendo esta obra. Quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão? Passa uma mensagem por escrito pelo WhatsApp com o seu nome. Se quiser incluir outros nomes, fica à vontade e nós vamos orar e a bênção de Deus vai te alcançar, o poder de Deus vai te envolver e a bênção de Deus vai cobrir você para uma vida vitoriosa e muito feliz. Quero convidar você para neste domingo estar conosco aqui na Betel Sede ou em qualquer uma das nossas igrejas do Ministério Betel. Aqui na nossa sede, Avenida T358, Setor Bueno, nós teremos 2 cultos no domingo. O primeiro às 10 da manhã, o segundo às 7 da noite. Conto com todos vocês, venham com a família. Aqui nós temos espaço para todos vocês, começando pelo estacionamento, espaço para você colocar o seu carro, trabalho para as crianças, trabalho para os adolescentes, trabalho para os jovens, trabalho para todas as idades. Venha viver conosco momentos intensos aqui na Betel Sede e você vai ser ricamente e poderosamente abençoado por Deus. Deus tem sempre obras importantes e maravilhosas. Eu louvo a Deus por todos vocês que me acompanham ou que acompanham Falando ao Coração. Antes eu apresentava o programa a semana inteira sozinho. Agora eu estou compartilhando. Tem 2 dias que o pastor Welton apresenta o programa, tem um dia que é o pastor Fábio e eu fico com outros 2 dias. Então toda sexta e toda segunda vocês vão me encontrar aqui. Mas nos outros dias nós estamos da mesma forma sendo canais de bênçãos na vida de todas as pessoas. Eu tenho uma mensagem bíblica que eu quero compartilhar com vocês e vou citar logo onde eu vou ler, porque é um texto meio difícil de achar na Bíblia, porque não é tão lido e nem tanto conhecido, é o livro de Miqueias. Então você vai preparando e pega a sua Bíblia, abre em Miqueias capítulo 5 e fica aguardando o momento da mensagem, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai impactar você, vai tocar o seu coração de maneira profunda e gloriosa. Miqueias está entre os profetas do Antigo Testamento, aqueles profetas chamados menores, não que os profetas eram menores, é que os livros deles são menores. Por isso você indo lá no último livro do Antigo Testamento, vira à esquerda, vai procurando aí, você vai encontrar Miqueias capítulo 5, daqui a pouco eu medito com você nesta palavra que eu tenho certeza vai te edificar, te abençoar e te renovar também. Quero também, neste instante, lembrar a você de algo importante. Nós temos aqui o pastor Welton, que é, além de pastor aqui da igreja, apresentador do Falando ao Coração, ele é vereador em Goiânia. E ele faz um trabalho extraordinário. Uma vez por mês, ou uma vez cada 2 meses, ele faz um trabalho chamado Faça Acontecer. E o Faça Acontecer será amanhã, sábado, dia 16, na nossa igreja Betel, do Jardim Curitiba 4. Ele está levando lá médicos, dentistas, psicólogos e escolas de profissionalização, meios os mais diversos de contribuir com o jovem, com o adolescente,
com o pai de família, a mãe de família, com todas as pessoas. Então, compareça, Jardim Curitiba 4, Igreja Betel do Jardim Curitiba 4, pastoreada pelo pastor Adailton. Será um prazer ter você. E, aproveitando, o pastor Welton é aniversariante de hoje, quinta-feira. Eu quero aqui cumprimentá-lo pelo aniversário, desejar que essa data repita muitas e muitas vezes e que nas suas atividades, seja na área que for, seja a área que for, você esteja fazendo o melhor. E que Deus esteja te usando como instrumento nas mãos dele para abençoar pessoas, para ajudar a Goiânia, para ajudar a Betel, para ajudar famílias, para ajudar pessoas que tanto necessitam de um apoio para melhorar de vida, para subir de posição, para serem pessoas vitoriosas e felizes. Então, nos cumprimentos ao pastor Welton. E se você gostaria de presenteá-lo com alguma coisa, eu vou te dar uma oportunidade. O presente que ele quer não é nada a não ser cesta de alimento. Como um trabalho desse de sábado, que é amanhã, eu faço acontecer, ele ajuda muitas pessoas, chegam tantas pessoas que às vezes está faltando alimento em casa, falta alguma coisa. Então, se você doar uma cesta de alimento, isso fará muito bem. Se você puder levar lá, ótimo. Se não puder, passa um Pix, o Pix dele vai aparecer aí na tela. Com esse dinheiro ele vai comprar uma cesta de alimento e dar para alguém que às vezes está passando fome. Então, olha, é importante esse trabalho e nosso apoio para que ele esteja sendo, lá no parlamento, um canal de bênçãos, como tem sido na igreja, como tem sido aqui no Falando ao Coração, na vida de muitas pessoas, porque o trabalho de um vereador sério, de um vereador honesto, de um vereador que está ali para ser bênção, é totalmente diferenciado. E ele pode contar que está fazendo esse trabalho com muita alegria, com muita dedicação, com muita sinceridade, com muita honestidade, com muita veracidade e só sendo bênção na vida de Goiânia, na vida de tantas famílias, na vida de tantas pessoas. Então participa amanhã, sábado, a partir das 8 da manhã, durante o dia todo, você vai ver todo o movimento lá em torno da igreja do pastor Adailton, do Jardim Curitiba 4, e você poderá participar e ser ricamente abençoado ou recompensado por Deus também. Eu quero neste instante fazer a primeira oração. Eu quero pedir a Deus para abençoar você que me ajuda financeiramente. Eu não estipulo valor, eu só peço. E o dinheiro não é para mim, o dinheiro é para o Falando ao Coração. E há 20 anos eu faço esse programa e pessoalmente, financeiramente, eu não ganho nada. Tudo que entra para a igreja e às vezes nem dá para manter o programa no ar. A igreja tem que ajudar uma parte. Mas eu louvo a Deus por vocês que já contribuem. E peço a você que ainda não contribui para abrir esse coração e vir também contribuir com esta obra. Você vê aí na tela os 2 números de telefone. Você querendo ser um evangelista associado, contribuir com o programa, passa uma mensagem por escrito ou então liga no telefone fixo. Alguém vai entrar em contato com você e você passa a ajudar nesta obra evangelística e missionária. Eu não peço o seu dízimo. O dízimo você entrega na igreja onde você frequenta. Eu peço a sua oferta. A oferta é você que administra. Dízimo é a igreja quem administra. Tem gente que quer administrar o seu dízimo. Eu vou dar um tantinho para um, tantinho para o outro, e assim vai administrando o dízimo. Você está errado. A oferta você faz dela o que você quiser. Mas dízimo você entrega na igreja onde você frequenta e deixa que o pastor ou a administração da igreja vai direcionar os recursos para aquilo que for necessário. Ah, mas às vezes a igreja não está gastando naquilo que eu acho que deveria gastar. Não é problema seu. Você, cumprindo a sua fidelidade, entregar o dízimo, deixa que Deus vai te recompensar. Se alguém, porventura, fizer alguma coisa que não é coerente com aquilo que a Bíblia ensina, é responsabilidade dele, vai pagar isso diante de Deus. Mas você cumpriu o seu papel. Então, todo crente precisa ser um dizimista fiel, porque será recompensado por Deus poderosamente. Oremos então. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças por todas as pessoas que me ajudam financeiramente a manter este programa no ar e peço que o Senhor esteja abençoando todas elas de maneira poderosa e de maneira especial. Onde estiver um evangelista associado agora, Senhor, manifesta na vida dele a tua bênção, a tua graça e o teu poder. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Vamos para a mensagem bíblica de hoje. Eu quero ler com você Miqueias, capítulo 5, versículo de número 5, que diz assim: E este será a nossa paz, quando
a Assíria entrar em nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, então suscitaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Miqueias é um profeta chamado profeta da agricultura. Ele era um homem ligado à lavoura, ligado à roça, uma expressão muito usada entre nós aqui, principalmente em nós goianos. Alguns falam sítio, alguns falam zona rural, outros falam lavoura, mas era assim, ele era um lavourista, ele era um agricultor, ele era um homem da roça. Mas nada impedia que ele fosse usado por Deus, porque é importante entender que Deus usa quem Ele quer. Elias, por exemplo, era um tisbita. Tisbita é, como nós dissemos, um caipira. É um sujeito que não sabia falar direito e expressava palavras duras, porque existe aquela expressão de politicamente correto, que as pessoas têm que escolher as palavras e tal. Elias não tinha disso não. Ele chegava e falava na bucha o que precisava falar, porque era de um vocabulário curto. Então, aquilo que ele sabia falar, ele falou. Um dia ele chegou para o rei e, ao invés de cumprimentar o rei, como todo a diplomacia manda, ele disse logo para o rei: ó, rei, eu quero te avisar que vai passar 7 anos sem chover e pronto. O rei riu dele, pensou que era um louco falando aquilo, e realmente passaram 7 anos sem chover, porque Deus confirmou a palavra dele. Então, Miqueias era este homem, um tanto quanto despreparado politicamente, intelectualmente, mas poderosamente usado por Deus. E aqui, no capítulo 5, ele está fazendo uma palavra, ou trazendo uma palavra de restauração. Primeiro ele fala da restauração de Belém. Belém era das cidades da região a menor, a menos importante, a menos influente. Mas ele chega e diz: olha, tu Belém Efrata, de ti nascerá o Salvador. Então foi lá, veja como Deus faz. O propósito dessa profecia foi cumprido quando Jesus nasceu. Maria e José tiveram que ir a Belém, justamente para alistar, porque havia uma convocação geral que cada um tinha que alistar na cidade onde nasceu. E eles, sendo da linhagem de Davi, foram até Belém para alistar. Chegando lá, chegou o momento de Maria dar à luz, porque ela estava em estado já de gestação dentro do prazo normal, e procuraram um lugar e tal, não acharam hospital, maternidade, hotel, dormitório, uma casa. Jesus nasceu naquela manjedoura. Então Jesus nasceu aonde? Nasceu em Belém. Alguém poderia dizer: ó, Jesus vai ser rei, senhor, vai ser tão forte, tão poderoso, tão maravilhoso, tem que nascer na melhor cidade, seria Jerusalém. Mas não. Deus tem propósito em tudo que ele faz. Então Jesus nasceu em Belém e a história de Belém foi restaurada. Em segundo lugar, você vai encontrar aqui no capítulo 5, Miqueias falando que Deus está restaurando também a mulher. A mulher foi, durante milênios, séculos e milênios, deixada em segundo plano. O homem, Deus tratava com o homem, tudo era o homem que mandava, o homem fazia, o homem dizia, o homem orientava, e a mulher não tinha um papel assim preponderante de atividades. Ela não podia, uma série de coisas. Até pouco tempo aqui no Brasil, a mulher não podia nem votar. Getúlio Vargas é que restaurou esse direito da mulher e deu a ela a oportunidade para que ela também pudesse votar e influenciar na política e assim por diante. Hoje nós vemos as mulheres totalmente restauradas. Onde você vai, tem mulher trabalhando em todos os cargos, do menor ao maior. Você vai encontrar mulher dirigindo nações, mulher sendo deputada, sendo senadora, sendo médica, sendo advogada, sendo juíza, sendo desembargadoras, sendo ministras e assim por diante. Então, Deus aqui está também, através de Miqueias, prometendo restaurar a mulher. Então, o anjo do Senhor foi falar com quem? Com uma mulher, Maria. Não era normal. Você observando a Bíblia, você vai ver o anjo do Senhor falando com Abraão, o anjo do Senhor falando com Noé, o anjo do Senhor falando com Isaías, o anjo do Senhor falando com Jeremias, o anjo do Senhor falando com tantos homens, mas com mulheres não. Agora aqui, Miqueias está dizendo que o anjo do Senhor irá até Belém, falará com uma mulher e ela
gerará um bebê, e esse bebê será Jesus quando nascer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então veja, tudo isso nós vemos como profecia dada, porque a profecia é aquilo, falar em nome de Deus alguma coisa prometida, pode ser para um futuro próximo ou para um futuro distante. Aqui levaram séculos ainda para acontecer, mas está o processo de restauração sendo feito, restaurando primeiro a cidade, porque Jesus nasceu em Belém, então Belém passou a ser o foco, o centro das atenções do mundo, porque nasceu ali o Salvador. Depois, a mulher passou a ser honrada. Veja que quando Jesus morreu e foi sepultado e ressuscitou, quem foi encarregado de avisar para os discípulos, que eram homens, que Jesus ressuscitou? As mulheres. Então elas que saíram avisando, olha, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Existe uma corrente teológica que diz que a mulher não pode exercer papel eclesiástico na igreja, como pastora ou missionária, pregadora, essa coisa toda. Mas Jesus já restaurou a mulher. A profecia de restauração da mulher está aqui em Miqueias, conforme você lê no versículo de número 2, e onde nasceu, portanto, fruto dessa profecia em Belém, e através de Maria, o Filho de Deus, e desta forma veio trazer salvação a toda a humanidade. Quando chega no versículo 5, que é o versículo que eu li com vocês, estará dizendo que a paz passa a reinar naquela terra, a paz passa a reinar no mundo, porque Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o timoneiro da paz. Onde Jesus chega, há paz. Porque Jesus veio transformar a história da humanidade em duas partes. Você veja que, querendo ou não, aceitar ou não aceitando, aceitando ou não aceitando, o nascimento de Jesus, a importância de Jesus, ele dividiu a história. A história é dividida antes dele e depois dele. E a história de cada pessoa que recebe Jesus como Salvador é dividida em duas partes também. Toda pessoa que crê em Cristo, ele é transformado em nova criatura. Aí as coisas velhas ficam para trás e as coisas novas começam a acontecer. Então ele tem uma marca. O dia que ele aceitou Jesus é um divisor da vida dele, da história dele. Antes de ele ser crente era assim, assim, assim. Depois passou assim, era assim, assim, uma nova criatura, como diz a Bíblia, um novo homem, uma nova mulher, porque ele nasce de novo. Porque nós, seres humanos, temos a oportunidade de ter dois nascimentos. Nós nascemos para a vida física, e aí Jesus, quando fala com Nicodemos, que já tinha nascido para a vida física, ele diz, você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu na hora, mas depois foi entender que o nascer de novo era crer em Cristo para ser uma nova criatura, para ser filho de Deus. Porque nascemos para a vida física, para sermos um cidadão da terra, mas depois nascemos para a vida espiritual, para sermos um cidadão do céu. E para isso precisamos crer em Jesus. As pessoas que ainda não creram em Jesus e o receberam como Salvador, são criaturas de Deus. Ou seja, só nasceram para a vida física. E quando recebem a Jesus, passam a viver a vida espiritual. Portanto, o segundo nascimento é o nascimento para a vida espiritual. E Miqueias aqui está trazendo uma série de coisas importantes que nós precisamos receber como mensagem e ter o propósito de entender que Deus é o Deus de promessas, que Deus é o Deus que cumpre promessas, que Deus está sempre pronto a proteger os seus filhos, cumprindo neles as promessas do Senhor, e Deus nos dá sempre vitórias grandes e preciosas para vivermos a nova vida, e nos alerta para vivermos a eternidade com os céus, para viver a eternidade com Deus, porque aquele que está em Cristo, quando terminar sua existência aqui, ele não é como um animal que morre e simplesmente os urubus vão comer ou a terra vai comer. Não, o ser humano é diferente, porque se ele nasceu de novo, ele vai, ao morrer da vida física, ele vai viver a vida espiritual com Deus. Se ele não entregou a vida para Jesus, está vivendo longe dele, infelizmente, o que resta para ele é acompanhar Satanás no inferno. E é isso que as pessoas têm que entender, porque o nosso Deus é o Deus de promessas e estas promessas se cumprem na nossa vida. Então não há promessa na Bíblia que não venha cumprir. Se eu leio a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, eu vou entender que algumas promessas já cumpriram,
outras estão cumprindo e outras irão cumprir no futuro. Alguns no futuro distante. Veja, quando Jesus nasceu em Belém, estava cumprindo uma profecia proferida séculos antes, mas cumpriu. Quando Jesus nasceu de uma mulher, Maria, estava também cumprindo uma profecia de séculos antes, de milênios antes, porque lá no Gênesis vai encontrar que o próprio Deus está dizendo que da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então, são profecias que nós temos aí. E quando você lê a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse, fala de quem? Principalmente de Jesus. É como se passasse um fio de tinta vermelha por toda a Bíblia e você vai acompanhando aquela trilha e você vai ver Jesus no Gênesis, Jesus no Êxodo, Jesus nos livros do Pentateuco, Jesus em todos os livros. E aqui está dizendo que a paz do Senhor estaria conosco a partir desta hora, porque Jesus vendo, e este será a nossa paz. Jesus veio trazer paz aos homens. Quando Jesus nasceu, o aviso aos pastores lá nas montanhas da Judéia foi que ele teria paz para os homens de boa vontade. Por quê? Por que boa vontade? Porque nós precisamos ter essa vontade de ter Cristo. Nós precisamos despertar em nós esse desejo de uma vida espiritual ativa. Nós precisamos ter esse propósito, porque muita gente fecha o coração, se estriba na sua capacidade intelectual, de interpretação das coisas, não aceito isso, Deus não existe, coisa parecida, mas isso aí é só falácias humanas e que não tem nenhum efeito no propósito divino, porque o Deus já estabeleceu o seu propósito e nós precisamos ter a humildade de aceitar que Deus existe e que Jesus Cristo é o único que pode salvar. Aí o texto continua dizendo que a Síria representa todo tipo de inimigos que surgem na nossa caminhada. Porque como cristão ou não, nós enfrentamos debates, enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, enfrentamos inimigos e uma série de outras coisas que vão acontecendo que às vezes nos desestabilizam, nos entristecem, nos abatem e assim por diante. Então está dizendo, a Síria será vencida. E Deus está dizendo que vai levantar ali 7 pastores e 8 príncipes. Olha, raciocina comigo. O que significa esses 7 pastores e estes 8 príncipes? Lá em Apocalipse nós vamos encontrar 7 cartas. 7 cartas de Deus dirigidas às 7 igrejas, mas principalmente aos 7 líderes dessas igrejas. Porque lá está escrito, ao anjo do Senhor que está em Esmirna, ao anjo que está em Laodiceia, ao anjo que está em Antioquia, e assim por diante. Então, 7 igrejas, 7 pastores. Por quê? Isso aqui é um número, 7 é um número completo, é o número da perfeição. Está dizendo o seguinte, que as igrejas estavam ali representadas, as igrejas no mundo inteiro, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, estavam representadas. Então, quando Deus fala ali, através de Jesus, para os pastores daquelas 7 igrejas, ele está falando para toda a igreja da face da terra. E nós vemos que a igreja expandiu pelo mundo afora. Quando Jesus decide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, nós temos procurado cumprir isso. Então, quando fala 7 pastores, está falando de 7 representantes das igrejas da terra. Não quer dizer que são só 7 pastores no mundo, não. É o número da perfeição, englobando todos aqueles que têm esse compromisso importante de divulgar a palavra, de administrar eclesiasticamente as igrejas do Senhor em todos os lugares. Todos nós fazemos parte deste propósito aqui, número completo. Depois vem o número 8. O número 8 não é um número completo, não é um número inteiro, não é um número que nós poderíamos dizer de perfeito. Mas 8 príncipes. Quem são os príncipes? Nós sabemos que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus é o Senhor de todas as coisas. E o Filho de Deus é chamado como um príncipe de Deus aqui na terra. Porque no momento que nós
nascemos de novo, nós nascemos para ser filhos de Deus e, consequentemente, somos chamados de príncipes. Então, eu quero dizer que isso aqui representa as famílias. E você sabe que as famílias não são perfeitas. A igreja é perfeita. Ah, mas existe igreja com problema assim, assim. Não, a igreja é perfeita. Agora, não quer dizer que a igreja como denominação é a igreja que está dentro do propósito divino. Ali dentro tem pessoas que estão no propósito, que estão na fidelidade, que estão na comunhão e herdarão a vida eterna. Alguns, infelizmente, não estão cumprindo o propósito divino, vão perder esta oportunidade de serem salvos. Então, nós temos 7 pastores, depois nós temos 8 príncipes. Os príncipes somos nós, pais de família, pai de família, mãe de família, criando os filhos no caminho do Senhor, nós temos a oportunidade. Então, existem 2 forças enormes no mundo. É a força da igreja e a força da família. Veja que o inimigo quer destruir essas 2 forças, quer destruir a igreja, quer destruir a família. Mas desde a antiguidade, estas 2 forças permanecem firmes, permanecem fiéis e são preservadas por Deus e não há inimigo que possa destruí-las, porque são forças importantes dentro de um propósito estabelecido por Deus. Veja, Miqueias nos traz tantas palavras importantes. Infelizmente o tempo não dá para discorrer de tantas outras coisas que nós poderíamos extrair daqui. Mas vou terminar esta mensagem levando você para os versículos 9. Versículo 9. Versículo 9 está dizendo: exterminarei os teus inimigos. Olha, alguém às vezes um dia disse para mim: eu não tenho inimigo. Eu falei: tem. Você gripa de vez em quando? Ah, gripa então. É um inimigo que você tem, é um vírus que te alcança. Você de vez em quando tem aí um mal-estar, uma doença? Tenho. Pois é algo que entrou no seu corpo como inimigo, está destruindo você. Então, todos nós temos inimigos. Aqui está dizendo que o Senhor vai exterminar, porque quando nós estivermos com o Senhor na glória, nós não teremos necessidade de hospital, não teremos necessidade de polícia, não teremos necessidade de remédio, não teremos necessidade de justiça, nada disso, porque Deus será o nosso juiz eterno, o nosso Senhor eterno, e ali não haverá guerra, nem tampouco conflito, nem tampouco dificuldade, mas somente paz. Que você possa entender que Deus tem promessas, Ele cumpre as promessas, e o propósito dele é nos abençoar, nos proteger, e Ele quer estar conosco em todo o tempo. Ame este Deus, sirva este Deus e viva as promessas dele, e você será uma pessoa forte, uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz. Vamos orar? Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou pedir a bênção do Senhor na vida de todos vocês. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, é na autoridade e no poder do nome de Jesus que ministro agora sobre todas essas pessoas que oram comigo e sobre todas essas pessoas cujos nomes estão sendo apresentados diante do Senhor neste altar. Que o Senhor possa alcançar cada uma delas com poder, graça, unção, virtude e bênçãos especiais do Senhor. Opera milagres, Senhor, na vida de cada pessoa, curando, libertando, abençoando, abrindo portas e dando vitórias. Em o nome de Jesus eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um. Amém e graças a Deus. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Encerrando, diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.